Bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos falar sobre a história dos direitos humanos. Tá? Então, eu gostaria de começar essa aula escrevendo uma frase na nossa lousa aqui. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Vocês concordam comigo? Se concordam, vamos analisar essa imagem aqui da nossa página de abertura do capítulo 2 do livro de História, ok? O que representa essa imagem aqui? Tá? Mãos dadas, né? O que pode representar para nós? Comunhão, proteção, carinho, cuidado, tá? Mais outras coisas que vocês podem pensar, diversas coisas sobre esse ato de dar as mãos. Na segunda imagem, nós temos aqui uma criança chorando e uma outra consolando. Pode ser o quê? O que pode representar? Né? Porque a gente está lendo as imagens, então, o que mais pode representar além do que a gente vê aqui? Um choro com alguém consolando. Pode representar cuidado, atenção. Pode representar que essa criança não está chorando realmente, mas que eles estão brincando, que é um teatro, né? Pode ser também. Várias coisas, então, podem ser interpretadas a partir dessa imagem. Terceira imagem. O que nós temos aqui? O menino recebendo um coraçãozinho. Pode ser carinho, pode ser alguém que ama ele dando um presente, pode ser uma situação de amizade, uma brincadeira. Né? Quando a gente fala isso, né, sobre essas questões de cuidado, de carinho, de atenção, de tempo para brincar, nós estamos falando de direitos humanos. Essa imagem, ela retrata crianças, né? Em todas as cenas, elas têm crianças sendo representadas. Por que as crianças? Porque as crianças, elas têm direitos, né, direitos humanos específicos, porque elas precisam de mais cuidado, elas precisam de atenção, mais do que um adulto, né, diferente dos cuidados e atenção que um adulto precisa. Da mesma forma, os idosos, que também precisam de cuidados específicos, né? Então, para isso, tem os direitos específicos também. Agora, quero saber se vocês conhecem os direitos humanos, se vocês conhecem o que são direitos, na verdade, né? Os direitos, na verdade, eles permeiam o nosso dia a dia, tá? Em todas as situações, na escola. Como é que eu consigo compreender, qual é a compreensão que eu posso fazer na minha sala de aula sobre os direitos humanos, tá? Sobre cuidados, enfim. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, eu já estou exercitando, né? Porque eu estou exercitando a cidadania e os direitos, o respeito ao colega, né? Isso se chama empatia, quando eu consigo me colocar no lugar do outro para poder ajudá-lo, para poder compreender a situação que ele vive, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre os direitos humanos, lendo o texto na página 130 do nosso livro, que fala o que são os direitos humanos. Tá? Será que os direitos humanos sempre existiram? Como será que foram construídos? Será que foi uma pessoa que pensou em todas as situações para criar os direitos humanos? Será que foi fácil? Vamos lendo o texto, vamos conversando sobre isso para fazer essas descobertas, tá? O que são direitos humanos? Os direitos e deveres de todos os cidadãos estão intimamente relacionados,
pois a cada vez que uma pessoa não cumpre com seus deveres, ela pode desrespeitar o direito de outra pessoa. Que tal pensar isso em sua sala de aula? Na verdade, como eu faço isso na sala de aula? Independente do lugar onde nascemos, do tom da nossa pele, da religião ou de outras opções, tá? Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, ok? Afinal, os direitos humanos são apenas os princípios básicos de uma convivência digna e livre para que todas as pessoas possam viver bem. Há várias leis no mundo e no Brasil, criadas para defender esses direitos. Nessas diferentes leis, existe um artigo que é igual em todas elas. O artigo fala sobre todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, nacionalidade ou religião. Esse é um dos principais direitos, que a gente tem, constitucional. Agora, existem outros direitos. Vamos ver agora o que é o direito natural. Tá? Direito natural é aquele direito que nasce com a gente. Tá? Que eu não preciso, por exemplo, fazer 18 anos para eu poder fazer a carteira de motorista. O direito natural é aquele que já nasce. Nasceu, já está protegido pelos direitos naturais. Vamos ler esse material aqui então, tá? Atualmente, os direitos humanos são compreendidos como os direitos naturais de cada pessoa humana. Direito natural é aquele que nasce com a gente, ou seja, é naturalmente nosso e ninguém pode nos tirar, não importa o que aconteça. Nós, como seres humanos que somos, temos necessidades de comer, de dormir, de estarmos protegidos das mudanças. Continuando, na próxima página, das mudanças climáticas, chuva, frio, calor, em uma moradia, de ter saúde, trabalho e educação. Também temos direito a viver com dignidade, ou seja, somos livres e merecemos ser respeitados pelo que somos. A história da conquista dos direitos... desculpa pessoal, vou continuar aqui, tá? Todos esses direitos não dependem de onde nascemos, nem do tom da nossa pele, nem da religião que praticamos, ou de possuirmos alguma dificuldade física ou mental. Essa consciência e esse conceito sobre direitos são fatos recentes, nem sempre foi assim. Tá? Então, todos os direitos que a gente tem hoje, eles foram frutos, na verdade, de uma luta, foram frutos de algumas pessoas que observaram a necessidade dos outros, enfim, e conseguiram se colocar no lugar delas, conseguiram entender o sofrimento, enfim, e pensaram no que poderiam fazer para melhorar as condições de vida. Então, o que acontece? Não foi fácil a aceitação, porque existem questões políticas, econômicas, que permeiam os nossos direitos. A gente vai ver como foi conquistada algumas questões relacionadas a direitos humanos, aos diferentes direitos. Há muito tempo atrás já se iniciou esse processo. Então agora a gente vai ver, tá? Lá na França iniciou a primeira luta pela conquista dos direitos humanos. Então vamos lá, a história da conquista dos direitos. Apesar de serem direitos naturais de todas as pessoas, os direitos humanos foram conquistados e são resultados de disputas e relações de poder. Ao longo da história da humanidade, ocorreram e ainda ocorrem vários casos de desrespeito às pessoas. Geralmente isso acontece quando os governos se consideram os donos do poder. Um exemplo dessa atitude está na história da França, e foi uma das causas da Revolução Francesa de 1789. Vamos ver então, agora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O rei Luís XVI governou a França entre 1774 e 1792. Ele pouco fazia para ajudar o seu povo, que estava passando fome e praticamente não podia participar das decisões políticas do reino. Contudo, as pessoas tinham o dever de honrar o seu governante.
Por isso, homens e mulheres lutaram contra o poder do rei. Eles queriam melhores condições de vida e de trabalho, além de participar da política francesa, acabar com a monarquia e proclamar a república. Então, eles queriam o quê? Melhores condições de vida, e eles queriam também poder participar das decisões políticas do país, né? Porque naquela época não existia a mesma forma como hoje da participação dos cidadãos, né? Ela era bem restritiva e a gente vai ver adiante como funcionava. No ano de 1789, em meio à luta do povo francês por seus direitos, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento tratava da cidadania. Naquela época, ser cidadão significava ser livre e igual em direitos. Contudo, cidadãos eram os homens com mais de 21 anos que pudessem comprovar a sua riqueza. Mesmo tendo lutado na Revolução ao lado dos homens, as mulheres permaneceram excluídas, principalmente na política. Pessoal, vamos fazer uma hipótese aqui, tá? Por exemplo, vamos dizer que a população da França, naquela época, fosse isso aqui. Se a gente pensar que metade da população era homens e a outra metade era mulheres, só como hipótese, tá? O que acontece? As mulheres não tinham direitos políticos, então essa parte aqui já não tinha. E para ter direitos políticos, tinha que, além de ser homem, tinha que ter mais de 21 anos, vamos ainda pensar que fosse metade dessa parte aqui, tá? Só como hipótese também. E ainda, eles tinham, para poder exercer os direitos políticos, tinha que apresentar uma renda bem grande, tá? Então, tinha que ser rico, tinha que ser homem, mais de 21 anos e ricos. Então, qual era a parte da população que poderia exercer os direitos políticos? Minúscula, né? Então, por isso que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi só um início para luta por conquista por outros direitos, certo? Vamos ver aqui então. O que você pensa sobre estabelecer o direito da cidadania apenas a quem ganha uma renda elevada? Será que uma pessoa pobre não tem interesse e não deve ter os direitos sociais e políticos? O que você pensa sobre isso? Hoje, o pensamento da humanidade já é diferente. Não importa quem eu sou, não importa o quanto dinheiro eu tenho guardado, né? Eu sou cidadão e eu tenho direitos políticos, tá? Mas isso também fez parte de uma grande conquista durante muitos anos de busca, de luta sobre isso. Vamos ver aqui, ó, na imagem. Quando um governante se acha dono do poder, ele só pensa em seu próprio benefício e daqueles que lhe são próximos, ignorando as necessidades de seu povo. Essa imagem aqui, ela retrata mais ou menos como era na França, né? Lá com o rei Luís XVI, que ele governava, mas ele não deixava a população participar. Na próxima página, na página 232, nós temos aqui, tá, com a seção com a lupa da mão, com a lupa na mão. Vamos ver então. Para deixar registradas todas as decisões que deveriam beneficiar a população, os revolucionários franceses criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no dia 26 de agosto de 1789. Esse documento promovia valores de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Nós temos aqui 2 artigos que retratam esse documento, tá? Então, todo documento que é construído, né, para que se tenha esses registros, ele é dividido em artigos, tá? A prof vai ler rapidinho aqui os 2 artigos. Artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 4º, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim,
o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Tá? Então, aqui a gente tem no glossário algumas palavrinhas que podem nos ajudar a entender melhor o texto, né? Dos valores, então, qualidades humanas, intelectual ou moral que despertem respeito. Fraternidade, amor ao próximo, união entre as pessoas que lutam pelas mesmas causas. E gozo, fazer uso de algo, usufruir de algo. Temos aqui abaixo uma questão que fica para a lição de casa, tá? Podemos dizer que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era válida para todas as pessoas? Explique a sua resposta. Lembre que nós estamos falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquela que foi construída lá na França, e não exatamente como hoje a gente tem esse pensamento. Beleza? Essa é a lição de casa. Na próxima aula nós conversaremos sobre ela. Me despeço agora, então. Beijo.